Oi gente, tudo bem com vocês? Seguindo a nossa linha de revisão para as reavaliações de literatura, ou até mesmo só para manter o conteúdo em dia e manter tudo bem entendidinho, a gente vai para a segunda geração do modernismo, a geração de 30. A geração de 30 vai ser uma geração extremamente conturbada, principalmente pelo período onde ela está. É uma geração entre guerras, principalmente. É uma geração que vai passar pela crise de 29, pela Revolução de 30, pelo Estado Novo. Então tem uma crise econômica, acabou uma guerra e vai terminar e vai mudar quando começa outra. Tem um golpe de Estado, tem outro golpe de Estado, as oligarquias acabam, entra um Estado Novo, é uma bagunça. E, óbvio, se tudo é uma bagunça, alguém precisa pôr os pezinhos no chão e dar uma olhada para a vida. A gente vai ter aqui duas vertentes diferentes. A poesia romântica, a poesia moderna vai fazer uma coisa. A prosa vai fazer outra. Por quê? Porque são pontos de vistas diferentes. A prosa vai ser extremamente regionalista, dando muita atenção ao Nordeste, dando muita atenção às críticas sociais de um povo abandonado. A poesia vai dar muita ideia pra gente sobre a introspecção, esse caminho do homem compreendendo a si mesmo, tentando entender a si como ser vivo que existe e entendendo que agora é necessário refletir sobre o que acontece dentro da nossa cabeça. A introspecção é um processo, até para as pessoas, e na literatura também é um processo a passos lentos. Na geração de 45, isso vai ser um pouco melhor trabalhado. Aqui são os primeiros passos. Então a gente tem muito do dia a dia, da introspecção e da reflexão do homem sobre si mesmo, na poesia. A gente tem muito da crítica social, do abandono popular e do regionalismo nordestino na prosa. Pensando na poesia, nós temos três nomes bem importantes que vão ser destaques até hoje: Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade e Vinícius de Moraes. A Cecília Meirelles vai ser uma poeta que, na verdade, ela tem muito das características que a gente vai ver depois em pessoas como a Lígia Fagundes Telles, que a gente vai ver na Clarice Lispector, que a gente vai ver na Hilda Hilst. A gente vai ver essa poesia intimista de uma mulher burguesa que, na sua solidão, encontra os seus caminhos para pensar a si própria. ênfase. A Cecília Meirelles vai ser um destaque legal porque, ela vai pensar a respeito dela como mulher e vai pensar muito a respeito da velhice. A Cecília Meirelles vai ter vários poemas sobre o processo de envelhecimento, que para a mulher até hoje é uma coisa extremamente complexa. E ela está em 1930 escrevendo. Então a gente tem uma pessoa que é uma mulher, claro, são mulheres da burguesia, aqui são pessoas da burguesia em geral. A gente não tem muitos grandes autores que saem da pobreza nestes momentos. Mas a gente tem uma mulher burguesa que começa a refletir sobre o papel dela como mulher, sendo uma figura que está sempre sozinha e sendo uma figura que sofre tanto com o processo da passagem do tempo. Um dos poemas mais famosos dela é o Retrato. Por que eu não vou ler e analisar os poemas com vocês aqui? Porque é uma revisão e vocês não querem ficar aqui 30 minutos comigo. Vocês têm que ver mais uns 3 ou 4 vídeos e isso é muito tempo. Mas vocês podem dar uma pausa no vídeo e dar uma lidinha. Eu vou falar só por cima, porque são poemas curtos. Ela vai falar aqui muito sobre o fato de como ela passa a se ver no espelho e passa a entender a velhice como algo que muda a pessoa que ela é, não só por dentro, mas também por fora. Não só por fora, mas também por dentro. Carlos Drummond de Andrade. O Drummond, é óbvio, é um dos grandes poetas da literatura brasileira, se não o maior. Talvez ele tenha uma disputa bem forte com João Cabral de Melo Neto, mas eu não consigo pensar em outros grandes nomes que disputem essa vaga com ele. O Drummond vai ser o poeta do cotidiano, o poeta do popular, o poeta do dia a dia. O Drummond vai basicamente falar sobre a vida como a gente vê ela diante dos nossos olhos. De novo, nós temos um poeta carioca, de uma vida burguesa, nós temos uma realidade
muito distante ou uma realidade muito poética. E ele vai ser alguém muito importante para a gente pensar a respeito da efemeridade da vida. A efemeridade é literalmente o quanto as coisas são efêmeras, simplórias, o quanto elas são, às vezes, banais. Mas pensar sobre o banal existe em sua beleza. Ele vai ter vários poemas geniais, óbvio. Eu escolhi para vocês darem uma olhadinha Quadrilha, porque eu acho que é um dos poemas mais incríveis dele, porque é realmente a prova do quanto o Drummond é o poeta do cotidiano, o quanto o dia a dia é brilhante poeticamente. Por fim, Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes, na verdade, ele vai ser o grande nome dos poemas canções, já que ele é um grande amigo do Tom Jobim, e o Tom Jobim vai musicalizar muitos dos poemas do Vinícius. Eu acho que se eu tivesse que escolher o mais famoso, seria o Soneto da Separação ou o Retrato em Branco e Preto. O Soneto da Separação fica na voz do Tom, mas a Elis Regina regrava os dois. Ele é o homem das muitas mulheres. O Vinícius de Moraes vai ser o homem do romance, o homem que compreendia a alma de todas as mulheres, as personalidades femininas e as formas de se vislumbrar e variar o amor. Eu não posso dizer que não, porque eu não estava lá, né? Mas essa é a marca dele. Se o Drummond é das coisas simples e cotidianas, da areia da praia, do amor, ele é o homem da volúpia. Eu coloquei aqui pra vocês Ternura, porque eu acho que é um poema menos conhecido dele. Talvez vocês conheçam o Soneto da Separação e Retrato em Branco e Preto. Então eu coloquei um outro que mostra um pouco mais desse lado poético dele, menos cancionado. Vamos para a prosa. O romance de 30 é muito importante. Muito importante. Nós temos muitos nomes, muitas histórias, mas ele é essencial para a reflexão social e crítica do Brasil. Aqui nós temos Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, José Lins do Rego e Érico Veríssimo. Tirando o Érico Veríssimo, todos vão falar da região Nordeste ou ali quase. O Érico Veríssimo vai ser o único que vai falar do Sul, e então também ele é o único que varia um pouco na temática. O Graciliano Ramos vai falar muito desse regionalismo sertanejo importante. Sempre que a gente fala sertanejo, a gente está se referindo a sertão. Não que a Marília Mendonça não seja legal, mas nesse caso a gente está falando do sertão. Ele produz metaliteratura de um jeito bem inteligente. A metaliteratura é quando tu tá lendo algo que te ensina sobre escrever um livro. Por exemplo, São Bernardo. São Bernardo é um livro, é um romance, que está sendo escrito pelo personagem. Em teoria, o nosso protagonista do livro é quem escreveu o livro que a gente está lendo. Isso vai acontecer também em Dom Casmurro, com o Bentinho. O Bentinho escreveu Dom Casmurro. A Moreninha foi escrita pelo Augusto. Isso acontece antes na literatura, ele não criou isso. Mas ele faz isso de um jeito bem inteligente. Ele também vai escrever outros livros, como por exemplo Memórias do Cárcere, que foi quando ele foi preso por causa da ditadura. Ele vai escrever Cacau, Suor, falando sobre o trabalho dos homens nas plantações no Nordeste. São Bernardo, Cacau e Suor são marcas importantes para falar sobre como era a vida do homem nordestino que trabalhava na fazenda, no campo, que trabalhava na terra, no sol, para fazer as coisas funcionar. E como isso era exploratório, principalmente. Eu coloquei aqui para vocês um trechinho de São Bernardo, para vocês darem só uma olhadinha para ver como o livro se comporta, como o livro aparece. Eu não vou contar a história por inteiro de nada, porque vocês, de novo, é muito autor, é muita obra, é muito grande. São Bernardo, em resumo, é a vida de Paulo Honório. Paulo Honório é um homem que nasce pobre, enriquece através de agiotagem, compra a fazenda onde ele trabalhava quando adolescente e mostra o processo dele de vida de ascensão e queda através dessa fazenda. Tanto que o nome do livro, São Bernardo, é o nome da fazenda. Fechado? A gente vai para Raquel de Queiroz. Se a gente tivesse que pensar entre todos os nomes do romance de 30, a Raquel de Queiroz é a que escreve o livro mais relevante. A Raquel de Queiroz escreve O 15 e ela vai falar sobre a realidade dos retirantes, sobre a realidade da seca e da fome das pessoas que vivem no Nordeste. Os retirantes são uma realidade até hoje, tá? Na verdade, a cultura dos retirantes ainda é uma coisa muito forte no Brasil.
seja pelos ribeirinhos, aqueles que saem das suas terras quando vem a cheia, ou os retirantes sertanejos, que saem das suas terras quando vem a seca. Então, a questão é, em 1915, se tem uma das maiores secas que já se tinha visto na história. Muita gente morre, muita gente sofre, muita gente passa por coisas horríveis diante da seca. O que a seca leva? As pessoas a migrarem para o sul. Porém, o governo não curtiu muito isso. Até hoje a região, o eixo Rio-São Paulo é bem preconceituoso com o nordestino. E tu tem uma horda de pessoas tendo que desesperadamente mudar de lugar porque não tem água. Não é porque eles só querem viver no Rio e São Paulo. Não tinha água, as pessoas estavam morrendo. Os animais estavam morrendo. Tudo estava morrendo, a terra morrendo. Se cria literalmente campos de concentração, bem perto daquela borda entre Minas Gerais e a Bahia. São literalmente campos para que esses nordestinos fiquem ali e parem de descer. E o país ficava abastecendo esses campos para que as pessoas não descessem mais. Foi uma situação extremamente deplorável e ela vai narrar em 15 a realidade de uma dessas famílias que estava migrando atrás de um local melhor, buscando água. O Jorge Amado, ele é uma figura bem particular. Assim como o Alencar. Eu acho que o Jorge Amado e o Alencar estão em mesmo pé. Eles vão escrever muito sobre uma realidade, só que eles têm figuras icônicas. O Alencar está lá no romantismo escrevendo sobre os índios. Só que ele tem, por exemplo, a figura da Iracema, a figura da Ceci, que são mulheres importantes, que estão meio soltas e meio romantizadas no meio de uma história que não parece ter muita lógica dentro do contexto. O Jorge Amado faz isso. Ele vai falar sobre a realidade da população na área do cangaço, na área sertaneja. Só que no meio disso nós temos icônicas personagens femininas. Entre elas Tieta do Agreste e Gabriela Cravo e Canela. Ele vai falar muito desse retrato socio-urbano, desse retrato urbano-rural, em que a gente tem uma cidade, uma aldeia, uma vila, e essa mesma aldeia e vila parece algo de interior. Ele também vai escrever um outro livro muito importante, que tem a ver com uma realidade urbana em Salvador, mas a marca dele são essas figuras femininas extremamente icônicas, que acabaram ficando mais icônicas ainda após serem retratadas na televisão, mais de uma vez. E a gente tem essa dubiedade. Toda uma realidade de como um povo se comporta, e quem já assistiu as séries ou as novelas sobre Gabriela e Tieta, lembra dessas coisas icônicas, da Perpétua que escondia a genital do marido, da mulher que era casada com o delegado e tinha um caso com o policial. Essas coisas extremamente pitorescas no meio de uma realidade totalmente criticável. Então você tinha personagens criticáveis dentro de uma realidade social. A ideia dele era sempre marcar as figuras específicas desses locais, mostrar como essas sociedades interioranas se organizavam dentro de um núcleo particular. O José Lins do Rego vai falar sobre esse regionalismo mineiro. Ele vai lembrar muito depois o Guimarães Rosa. Só que ele vai falar sobre esse mineiro do sertão, esse mineiro que está lá na borda, perto da Bahia. Por quê? Cafeicultor, a indústria do café. E ele vai falar bastante sobre isso. E ele vai falar muito sobre essa realidade de que ainda nessa época, nós estamos em 1900, a gente tem um reflexo ainda escravocrata. É óbvio que a gente pode pensar, mas tinha-se 200 anos do fim da escravidão. 100 anos que seja? Não. 300? Não. Fazia pouquíssimo tempo que a escravidão tinha acabado. Pouquíssimo. Então essa realidade é totalmente compreensível, ainda mais no interior. Se a gente tivesse um distanciamento maior, talvez a gente pudesse ser totalmente criticável a postura do José Lins do Rego. Não. Ele está muito perto desse processo do fim da escravidão. E
E ele está numa região em que a gente tem as próprias leis. Ele vai narrar principalmente a realidade do campo de café e a realidade das pessoas que ainda viviam em situação basicamente servil, mesmo pós-escravidão. Ele vai ter 3 livros, na verdade, que vão narrar de formas diferentes, sobre óticas diferentes, esse ponto de vista. Mas é claro, é importante ter essa noção de que a política da Casa Grande, a política da senzala, essa divisão de tarefas, pessoas e posturas, não acaba com um documento. A Lei Áurea não vai lá e faz com que todo mundo agora viva plena e lindamente feliz. Nós temos a abolição da escravidão, passam-se anos e se continua vivendo daquela forma. Então, o José Lins do Rego é muito importante como denúncia dessa política escravocrata que não sai do brasileiro, de como o homem branco ainda se permite colocar as pessoas negras nessa posição e como as pessoas negras ainda não conseguem o acesso à política e à justiça correta para terem uma nova vida. Por último, o mais distante de tudo isso é o Érico Veríssimo. Se a gente está ali falando sobre crítica à política escravocrata, crítica ao trabalho servil, ao excesso de trabalho dos homens, a vida nas fazendas, a seca, a fome, o Érico Veríssimo começa a criticar o outro lado da moeda. Ele começa a criticar essa fixação do branco, essa fixação principalmente do gaúcho, de auto e hipervalorizar a sua própria vida. Ele vai escrever O Tempo e o Vento, que é dividido em 3 obras, O Continente, O Retrato e O Arquipélago. Ele vai fazer uma narração sobre uma família que vai da Guerra dos Farrapos até quase 100 anos depois. Ele tem uma história que gira mais ou menos uns 50, 60, 70 anos, entre os 6 livros, né? O que ele vai fazer? O Érico Veríssimo pensa, cara, o gaúcho é meio esquisito. A gente comemora a Guerra dos Farrapos, que é uma guerra que a gente não ganhou. A gente acha o máximo esse pico da guerra, de capitão de guerra, dos farrapos, de ser bairrista. E isso é picas esquisito. Aí ele pensa, e se eu fizer um livro, criar um personagem todo errado e fazer dele o gaúcho? Todo mundo vai ver aonde estão os problemas, certo? Errado. Todo mundo amou o Capitão Rodrigo e toda a ideia dele foi por água abaixo. O Tempo e o Vento não é um livro enaltecendo o Capitão Rodrigo. O Capitão Rodrigo é todo errado de propósito. Era pro gaúcho ler e ver, meu Deus, eu sou um imbecil. Só que não. O bairrista tem probleminha, leu e pensou, que legal, adorei esse cara. Ele deixa a filha dele morrer pra ficar no bar, põe o nome de uma criança que ele teve com outra mulher da amante, sai pra tomar trago e dá soco nos outros. Adorei. Esse é o problema. Ele escreve um livro inteiro mostrando todas as falhas da cultura gaúcha. Essa coisa de que o homem pode ir fazer acontecer desde que ele cuide da casa, essa mulher submissa, essas mulheres que abrem mão de tudo, esses homens que não se importam com nada, essa cultura da guerra desnecessária, essa fixação pelo heroísmo. É uma crítica. Só que as pessoas leram e não entenderam e acharam legal. Então a gente tem quase 1000 páginas de crítica social ao bairrismo, que a galera resolveu fazer novela e botar um ator bonitão para interpretar um personagem problemático. E a gente bateu palma. Então, o problema do Continente foi que as pessoas não enxergaram o problema. Não tem como tu não enxergar o problema nas outras obras. Se tu lê qualquer um dos outros livros, se você lê o 15, ver as pessoas fugindo da seca e achar que tudo bem, não tem como. Você com certeza está com alguma coisa errada na cabeça. Agora as pessoas conseguiram passar pelo Continente, por toda a construção do romance, e deixar os erros do Capitão Rodrigo, os erros da Bebiana Terra, os erros da Ana Terra, os erros de todos os personagens, a falha do Florencio, deixar passar.
no meio dos enredos do romance, as falhas dos personagens se perderam. Fechado, galera. Eu sei que é muita obra, que é coisa demais, mas o Romance de 30 é extremamente importante. Eles têm características diferentes, mas ele vai ser uma grande marca para que, a partir daquele momento, na modernidade, o ser humano como consumidor literário entenda a realidade do seu país e o ser autor se posicione como crítico. Qualquer dúvida, vocês sabem, chama no chat. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.